Esse é um problema simples, envolvendo um sistema de duas partículas. Elas interagem entre si de tal forma que o potencial depende da diferença de coordenadas de uma e da outra. E essa diferença é tal que a energia potencial se escreve como sendo dada por uma constante K sobre 2 vezes x1 menos x2 ao quadrado. Ora, eu mostrei aqui também um análogo mecânico deste problema. Na verdade, nós estamos aqui resolvendo este problema. Mas poderia ser um problema mais geral do que este. No caso em que duas partículas, uma de massa m1 e outra de massa m2, interagem entre si de tal forma que essa interação é propiciada por uma mola, então a energia potencial deste sistema é igual a K sobre 2 vezes x1 menos x2. É claro que, nesse caso, x1 é a coordenada desta partícula a partir da posição de equilíbrio e x2 é a coordenada desta partícula a partir da posição de equilíbrio. Bom, vamos lá. O primeiro problema que nós temos em mãos é de escrever as equações de movimento, né? Ora, para a primeira partícula de massa m1, nós escrevemos que m1 vezes a aceleração da primeira partícula, poderíamos colocar assim, m1 vezes a1, vou aqui evitar de colocar o índice x, porque o movimento, de qualquer maneira, ele se dá ao longo do eixo x. Então, m1 vezes a1 é igual a menos. Agora, eu tenho que efetuar a derivada com respeito à coordenada x1 da energia potencial. A mesma coisa vale para a partícula de massa m2. Então, m2 vezes a2 é igual a menos du de x2. Ora, vamos fazer ou efetuar, né, essas derivadas, né? Eu tenho aqui a função que é dada, é k sobre 2, portanto aqui eu tenho k sobre 2 vezes menos a derivada com respeito a x1 da função x1 menos x2 ao quadrado. Ora, a derivada de x1 menos x2 ao quadrado, se eu derivo com respeito a x1, então essa função é x1 menos x2 com um fator 2 na frente. E esse fator 2 se cancela com este aqui. Portanto, esta derivada, levando em conta o sinal menos, é menos x1 menos x2. Menos x1 menos x2 vezes k. Porque eu tenho aqui a derivada de x1 menos x2 ao quadrado dividido por 2 vezes k. Então, vezes k. Temos agora que efetuar a segunda derivada, que é du de x2, e, portanto, isto é igual a k sobre 2 vezes menos a derivada com respeito a x2 de x1 menos x2 ao quadrado, e
Agora eu tenho que derivar com respeito a x2, eu tenho um sinal menos aqui. Portanto, eu obtenho que esta derivada aqui é igual a menos k vezes x1 menos x2, e eu tenho agora mais uma diferença de sinal aqui, portanto, mais k vezes x1 menos x2. Ou seja, as equações, então, são m1 vezes a1 é igual a menos k vezes x1 menos x2, e agora, considerando, né, a mesma coordenada, x1 menos x2, eu tenho que m2 vezes a2 é igual a menos k vezes x2 menos x1, ou, utilizando x1 menos x2, é igual a k vezes x1 menos x2. Tenho, portanto, as equações de movimento, lembrando que A1 é igual a d2x1 dt2. Portanto, de verdade mesmo, na verdade, a equação de movimento é m1 vezes d2 x1 dt2 é igual a menos k vezes x1 menos x2. Esta segunda equação é m2 vezes d2 x2 dt2 é igual a k vezes x1 menos x2. E essas são, portanto, as equações mais importantes, porque são as equações de movimento para este sistema de partículas. São duas equações, né? Ou, se quiserem, também podemos considerar estas duas equações como sendo as equações do movimento. Aqui eu apenas deixei explícito que A1 é a derivada segunda da coordenada x1 com respeito ao tempo. Essas são as equações. Vamos agora escrever estas equações, introduzindo agora as coordenadas do centro de massa e coordenada relativa. Ou seja, nós definimos a coordenada do centro de massa, x do centro de massa, como sendo igual a m1 vezes x1 mais m2 vezes x2, e agora eu divido tudo isso aqui pela massa, soma das duas massas, né? Muito bem. Então, a coordenada relativa nós vamos chamar apenas de x. Vou definir x como sendo igual a x1 menos x2. Vamos ver como ficam as equações em termos dessas duas coordenadas. Ora, em primeiro lugar, eu posso perfeitamente somar essas duas equações. E olha só, como aqui eu tenho menos kx1 menos x2, e aqui mais k, quando eu somar essas duas equações, eu vou obter zero para o lado direito. Então, eu tenho que m1 vezes d2 x1 dt2, somando, né? Estou somando as duas equações, lembrando, estou somando esta equação com esta equação, m1 vezes d2 x1 dt2 mais m2 vezes d2 x2 dt2 é igual a zero. É igual a zero. Ora, mas veja bem, eu posso escrever isto da seguinte forma: d2 dt2, e agora eu coloco o quê?
eu coloco aqui M1 vezes x1 mais M2 vezes x2. Ora, quem é isto? É x do centro de massa vezes m. Portanto, como isto aqui é igual a zero, eu concluo que D2 x do centro de massa de T2 é igual a zero. Olha só que coisa fantástica. O centro de massa se move de uma forma extremamente simples. É típico de um movimento uniformemente variado. Então, eu tenho aqui uma equação extremamente simples para o centro de massa. A solução dessa equação é simples e eu posso escrever que x do centro de massa é igual à velocidade do centro de massa vezes t mais a posição do centro de massa no instante de tempo t igual a zero. Talvez seja melhor colocar aqui x do centro de massa no instante de tempo t igual a zero. Ora, eu tenho a solução já, pelo menos, para a coordenada centro de massa. A coordenada deste ponto do centro de massa. A solução é simples. Agora, vamos fazer a diferença. Vamos considerar a diferença. Eu vou, ao fazer isso, em primeiro lugar, eu vou dividir esta primeira equação aqui por M1, vou dividir a segunda equação por M2, né? E vou obter o seguinte, D2 x1 dt2. Estou dividindo por M1, estou tomando a diferença agora com M2, dividindo por M2. Então, D2x1 menos D2 x2 dt2, tá? Estou tomando a diferença dessas duas equações aqui, é igual a menos k sobre M1 menos k sobre M1 vezes x1 menos x2, x1 menos x2. Esse é o primeiro termo. Agora eu faço a mesma coisa para essa segunda equação, então vou ter menos k sobre M2, é o segundo termo, vezes x1 menos x2. Vamos simplificar, nós já decidimos. Bom, em primeiro lugar, eu tenho, antes de simplificar, eu vou escrever esse primeiro termo como sendo D2 dt2 de x1 menos x2, então x1 menos x2, né? Simplifiquei e agora observe-se que isto é igual a menos k vezes 1 sobre M1 mais 1 sobre M2 vezes x1 menos x2. Agora, vamos simplificar, vamos chamar de x a coordenada relativa, x1 menos x2. Portanto, a equação para a coordenada relativa é d2x dt2 é igual a menos k sobre μ, μ é a massa relativa, 1 sobre μ é igual a 1 sobre M1 mais 1 sobre M2, portanto aqui aparece menos k sobre μ
vezes x, já que x1 menos x2 é igual a x. Olha só que coisa fantástica! A equação para a coordenada relativa é a equação que descreve um movimento harmônico simples. E com uma frequência tal que ômega ao quadrado, nesse caso, é igual a k sobre μ. E, portanto, a solução é x de t. Eu tenho aqui a solução x de t é igual a x de t igual a zero, por exemplo, mas eu vou adotar uma solução mais geral e vou escrever x de t é igual a vezes cosseno de ômega t. Ômega é igual a raiz quadrada de k sobre μ, onde μ é a massa relativa, mais uma fase. Vamos chamar essa fase aqui de delta. Tenho, portanto, as soluções em termos das coordenadas relativas. Para o centro de massa, nós temos a solução aqui para o centro de massa, temos a solução para a coordenada relativa. Portanto, em princípio, eu tenho a solução para o problema proposto. Ora, vamos então agora à última parte do nosso problema, onde agora a gente está querendo determinar x1 de t e x2 de t. x2 de t. Ora, o nosso interesse é, na verdade, de escrever uma expressão para a dependência da coordenada x1 com o tempo e da coordenada x2 com o tempo. Para isso, eu vou agora escrever uma relação sob uma forma um pouco diferente entre essas duas coordenadas e a coordenada do centro de massa. Em primeiro lugar, eu tenho que a massa vezes a coordenada do centro de massa é igual a m1 vezes x1 mais m2 vezes x2, mais m2 vezes x2. Ora, a partir desta expressão, eu posso agora fazer o seguinte: se eu dividir esta expressão aqui por m2, eu vou obter que m vezes x do centro de massa é igual a m1 sobre m2, e é claro que se eu dividir por m2, eu vou dividir a massa também por m2. Então, é m1x1 vezes m1 dividido por m2 vezes x1 mais x2. Ora, eu sei também que x é igual à coordenada relativa, x é igual a x1 menos x2. Agora, somando estas duas equações, claro que esse termo aqui em x2 se anula, se cancelam, né? Portanto, somando, eu vou obter que m vezes x do centro de massa dividido por m2 é igual a m1 sobre m2 mais 1 vezes x1. Ora, eu concluo, portanto, que
quando eu somo essas duas expressões, eu tenho este primeiro termo e agora eu tenho também que colocar x do outro lado e somar. Ou seja, eu somei este termo, eu tenho este valor, agora eu tenho que colocar o x aqui e, finalmente, eu tenho que somar m1 sobre m2 mais 1 vezes x1 e, finalmente, os termos em x2 se cancelam. Eu posso simplificar agora um pouco mais estas expressões multiplicando por m2. Então, se eu multiplicar por m2, eu obtenho que m2 vezes x mais m vezes x do centro de massa é igual a m1 mais m2, que é a massa m, vezes x1. Consequentemente, eu concluo, dividindo agora por m1 mais m2, que a conclusão é x1 é igual a m2 vezes x, dividido agora pela massa total por m, porque aqui aparece m1 mais m2, e isto é m, mais o x do centro de massa. Essa é a expressão para x1, e a expressão para x2 é simplesmente substituir m1 por m2. Então, o x2 é igual a m1 sobre m grande vezes x mais, aqui eu tenho m1 sobre m vezes x mais x do centro de massa. Estou preparado agora, então, para dar a resposta, né? Ou seja, eu concluo que x1 de t é igual a m2 dividido pela massa total, vezes x de t, mais x do centro de massa. Enquanto que x2 de t, onde esse x do centro de massa depende do tempo. Eu tenho aqui a solução para x do centro de massa, ao passo que x2 de t é igual a m1 sobre m vezes x de t mais x do centro de massa como função do tempo. Ora, eu tenho aqui a resposta, porque x do centro de massa é igual a v do centro de massa vezes t mais x do centro de massa. Aqui está a resposta mais geral possível. É claro que essa resposta depende da velocidade do centro de massa, depende da posição do centro de massa e depende também de A e, finalmente, depende dessa fase. Essas quatro constantes, na realidade, são determinadas a partir das condições iniciais. Por exemplo, se, de acordo com as condições iniciais, as duas partículas começam em repouso, a posição do centro de massa é tal que essa velocidade do centro de massa vai ser igual a zero. Se eu considerar a origem, né, como sendo x de zero do centro de massa igual a zero, então eu vou manter a posição do centro de massa fixo e igual a zero. Por exemplo, isso é um exemplo, é um caso. E agora, o que nós temos? Nesse caso, em que a posição do centro de massa é sempre a mesma e igual a zero, eu tenho
uma solução que descreve o centro de massa desse sistema fixo, não se movimenta, e essas duas partículas executam um movimento harmônico simples em torno do centro de massa. Porque agora eu só levo em conta essas soluções envolvendo um oscilador harmônico simples. Em resumo, se desde o início as duas partículas se encontram em repouso, elas permanecerão, ou pelo menos o centro de massa delas, há de permanecer em repouso, e estas duas partículas executarão um movimento harmônico simples. Cada uma delas executará um movimento harmônico simples com a mesma frequência, mas com a amplitude diferente. E a diferença está exatamente em relação às massas. Se as duas massas forem iguais, as duas teriam ou terão exatamente a mesma amplitude. E essa é a solução do ponto de vista de física mais simples. O centro de massa em repouso, as duas massas iguais e agora cada uma delas executando um movimento harmônico simples de mesma frequência e de mesma amplitude.